Você mostrou bastante uma atuação da empresa para fora, né? Como foi feita a ativação do seu patrocinador, a exploração da imagem do seu atleta. Fala rapidamente como é que é a estrutura da empresa para dentro, equipe, processos, se assemelha com que tipo de empresa, esse tipo de curiosidade que às vezes a gente tem. Acho que a primeira coisa interessante é que a gente usa um formato chamado Game House. Então, a primeira diferença. Então, é como se fosse um centro de treinamento. Como se fosse, não é um centro de treinamento, mas se a gente comparar com o futebol, para ficar fácil, é um centro de treinamento dos times de base no futebol, em que os jogadores ficam concentrados, eles moram e treinam no mesmo local. Então, o nosso formato, a gente chama isso de Game House. Então, no mesmo ambiente, a gente tem um imóvel que é grande, ele tem uma parte que é onde ficam as acomodações dos atletas e a sala de treino. Então, é no mesmo ambiente. Os atletas, então, ficam lá e lá a gente oferece toda a estrutura para eles. Então, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem mental coach, a gente tem comissão técnica, basicamente tudo que o esporte tradicional tem, claro que nas suas devidas proporções e também nas nossas necessidades, nas nossas reais necessidades, a gente tem profissionais que atendem aos nossos atletas. Eu acho que a estrutura interna, e aí quando você fala da área da parte empresa, saindo da gestão esportiva indo para a gestão administrativa, então a gente tem de fato os geradores de conteúdo, a gente tem pessoal em social media, a gente tem terceirizados advogados, a gente tem assessoria de imprensa, contabilidade, então toda a parte de gestão também é feita internamente pelo clube. Boa noite, sou Vladimir Camargos, sou da Trevisan, curso de Direito Esportivo na Unidade do Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite, professor Fernando, é um prazer estar aqui, cumprimentar todos que falaram. Eu primeiro gostaria apenas de fazer uma pequena sugestão àqueles que não conhecem ainda o projeto de lei do Senado número 68 de 2017, Nova Lei Geral do Esporte, institui a Nova Lei Geral do Esporte. Para você ter uma ideia, a pressão que eu fui relator da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto que hoje tramita como um PL de autoria dessa Comissão de Juristas, de 13 membros, e que hoje foi apresentado pela mesa diretora do Senado. Para não me alongar, à época muitas pessoas nos procuraram, eu pessoalmente, porque era relator, se não me engano, Carlos, inclusive, por meio do escritório de advocacia, não é? Para nos propor que houvesse uma abertura para que o esporte fosse esporte. Eu sou professor da área, no meu doutorado na época em Direito Constitucional, todo voltado para esporte. Eu sou o primeiro, talvez, doutor em Direito Constitucional que falou sobre esporte na Constituição. Para mim não havia nenhuma dúvida que os esportes eletrônicos já eram esportes, mas nós deixamos uma abertura normativa. Está falando bem, parece que está picando, pelo menos para mim, ouvindo como se... Obrigado. A abertura é a seguinte: na definição do que é esporte, na Lei Geral do Esporte, no SPL, a expressão que nós utilizamos é sempre é esporte a atividade humana preponderantemente física. Essa palavra preponderantemente é essencial, porque os esportes intelectuais, onde para nós que estudamos na área também estão os esportes, estariam perfeitamente cobertos. Segundo, na parte trabalhista, na parte de organização, nós quebramos com este paradigma, que não é só para os esportes, mas vai ajudar muito vocês, sobre, primeiro, o que é atleta profissional. Hoje há um absurdo na Lei Pelé, lá no artigo 28, que somente é atleta profissional o atleta que tenha contrato especial de trabalho esportivo registrado na respectiva federação ou confederação. De modo que, ainda que possa haver jurisprudência favorável nas primeiras instâncias, o risco do negócio de vocês é enorme. Com a aprovação do PLS 6817, isso iria para todos os esportes, inclusive para os esportes. Eu queria só fazer essa propaganda, poderia continuar falando de várias outras vantagens, acho que deveria ser uma bandeira de todo mundo. A senadora Leila do vôlei está muito interessada em continuar com a luta. A hoje, infelizmente, na Comissão de Constituição e Justiça, eu queria chamar essa comunidade tão importante que é do esportes, da indústria de esportes, a dar uma olhadinha neste projeto. E segundo,
dizer que, com muito orgulho, nós estamos atuando também profissionalmente no meio do escritório que abrimos no Rio de Janeiro. Eu, Bernardo Cioli, que era diretor jurídico do Flamengo e que montou toda a estrutura do Flamengo para esportes, campeão brasileiro de LOL, a Dani Maiolini, que é da iFlix, né? Sportsflix também é a nossa sócia lá. E que a pergunta que a Dani pediu que eu trouxesse para o Carlos, que hoje é aniversário da Daniela, ela não pôde vir, não é? É como um jurídico de um clube de esportes se organiza em regra, já que você é presidente da associação. É necessário ter um jurídico interno, ou isso em regra tem sido terceirizado? A Dani pediu que você falasse um pouco sobre isso. Desculpe ter me alongado, mas aproveitei a deixa para falar também lá do Senado. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Depois manda um beijo para a Dani, inclusive. Então, o que eu tenho observado, né, a maioria dos clubes tem usado terceirizado. Não me lembro, pelo menos dos times que eu tenho mais proximidade, de nenhum que tenha adotado usar a parte de advocacia internamente. O que eu vejo é a gente indo, a gente fez uma frente de todos os principais clubes irem atrás de advogados especialistas em direito esportivo. Eu acho que cada um dos clubes tem o seu, cada um foi atrás de alguém e tem o seu advogado especialista em direito esportivo. Então, quando a gente montou a associação, a gente definiu que isso ia ser feito e foi assim que todo mundo seguiu. Boa noite, eu sou o Pedro, trabalho com captação de recursos para eventos esportivos. A pergunta vai tanto para o Carlos quanto para o Moacir. Como que vocês defendem o segmento dos patrocinadores, como apresentou, para o campeonato e para o atleta, né? Porque pode vir descendo, a marca pode patrocinar um campeonato, vamos diversas equipes, patrocinar uma equipe, exclusivamente no caso da LG que foi apresentado, ou o patrocínio de um atleta, e com esportes tem a questão do não só atleta profissional como um influenciador, que ele não participa de campeonatos, mas tem uma gama de seguidores muito grande. Como vocês enxergam essas oportunidades para as marcas? Se já houve alguma barreira em algum campeonato de ter conflito de uma marca patrocinando o campeonato, patrocinando o time concorrente diretamente, como que funciona isso, né? E eu, como uma marca hoje, como que você defenderia um peixe ser melhor estar dentro de uma equipe ou dentro de um campeonato em questão de patrocínio? Falando da minha parte, né, da parte dos clubes, quando a gente faz os acordos com as desenvolvedoras, né, de participação dos campeonatos, eles listam alguns segmentos de que a gente não pode ter patrocínio, né, que ficam bloqueados, mas geralmente são coisas ligadas à bebida alcoólica, cigarro, etc., mas apostas esportivas, então eles bloqueiam isso. Mas não te impedem, pelo menos no caso do League of Legends, que é o caso que eu estou mais inserido, de ter marcas concorrentes patrocinando o clube que patrocina o campeonato. Então, um exemplo atual é a gente patrocinado pela LG, enquanto o campeonato é patrocinado pela Dell. Então, isso não é impeditivo no caso dos clubes, tá? Acho que o Moacir deve ter algumas outras visões, algumas barreiras aí na parte dos eventos, tá? Mas pelo menos no League of Legends isso não acontece. Acho que vendendo na real, não vou nem fazer o papel de vender o peixe para você do porquê patrocinar o clube ou porquê patrocinar o campeonato, né? Mas sendo direto ao ponto, geralmente o clube é mais barato. Já começa por aí, o clube geralmente é mais barato que o campeonato. Mas eu acho que vai muito de uma vertente do que qual que é a mensagem que o patrocinador quer passar. E acho que uma coisa legal do mundo dos esportes é isso, né? Porque como os clubes são empresas e a gente pensa no todo, né? Então a gente não quer queimar marcas que querem se aproximar do ramo. Então se a gente percebe que uma marca tem um intuito o intuito dela, né, na real, combina mais com patrocinar um campeonato, já vi isso mais de uma vez acontecendo, o clube mesmo falando, eu indicaria você patrocinar o meu clube, mas também faça o patrocínio do campeonato, indica contatos, indica quem opera isso. Tá? Então, ainda é um cenário bem cooperativo nesse sentido. Mas, em resumo, acho que vai muito do que o cliente quer. O cliente é que manda nessa ideia. Qual que é o conceito da campanha master dele
e como ele destrincha isso para esportes. E aí o que encaixa mais? Se encaixa mais defender uma bandeira, que é defender um clube, ou se encaixa defender um campeonato, e aí você não está de fato defendendo bandeira nenhuma, você só está ali meio imparcial, né? Você está dentro do campeonato. Vai muito da estratégia. Vou voltar ao caso de 2016. Ou seja, lembra que tem que tirar luz, não poder jogar com o camisa depois. O pessoal da SL, que foi a empresa que eu trabalhei durante 2 anos e meio, que eu cheguei à frente, chegaram para mim e falaram assim, olha, vai ter a Pro League, o ginásio do Ibirapuera, cuida de tudo, não se preocupe com dinheiro, temos 2,5 bilhões para gastar só com a estrutura, etc, etc, não corra atrás de patrocinador nacional. Opa! Não vou ter trabalho, que legal. Vou só cuidar do campeonato em si. E comecei. Faltando 1 mês para o campeonato, o pessoal da Alemanha me desesperado e falou assim, você vai ter que arrumar patrocinador hoje. Eu oi? Por quê? Então, porque um dos nossos patrocinadores de fora era a PicPay. E eles descobriram que tem o PayPal aí, que é concorrente deles. E a gente não tem, eles não vão entrar no nosso campeonato agora. Eu falei, você não colocou um advogado, se você estivesse lá, me salvaria. Você não colocou uma cláusula de multa que o cara não pode sair? Não. Pronto, $1 milhão a menos no meu budget. Para um campeonato mundial, com 16 times vendo tudo quanto é canto do mundo, a gente colocando ali todo mundo no miliar, faltando $1 milhão. Foi um caos. Deliberadamente. Por quê? Porque a marca internacional que patrocinou o campeonato percebeu que ele não estava no Brasil e pior, o concorrente dele estava no Brasil. Você imagina a tristeza que isso foi. Na verdade, a empresa teve prejuízo com isso, eles tiveram que arcar porque já estava tudo montado, era 1 mês antes do evento. Obviamente, se você quiser que arrumar patrocínio para um evento 1 mês antes, é um milagre. Ninguém vai querer aportar, eu não estava preocupado com isso, e de repente esse caos aconteceu. Quando eu saí dessa empresa, e fui para a minha empresa, eu comecei a pensar de uma forma um pouco diferente. Eu pensei, vamos abraçar tudo, vamos abraçar times, influenciadores, etc, etc. O que eu pude perceber, por exemplo, o Léo está aqui, a gente agenciava eles exclusivamente. Não conseguimos de forma alguma nenhum patrocínio para eles nesse meio tempo. Primeiro porque estávamos ovacionados de evento, todo mundo pedindo evento, porque a expertise do evento é muito técnica e muito difícil. Então as pessoas vinham para a gente com muita coisa, eu quero influenciador, eu quero isso. Aí eu chegava lá no meio e falava, olha, mas tem o Santos aqui, a gente vamos fazer alguma ação com ele, não sei o quê. Eu não quero time. Eu falo, por que você não quer time? O time está bem, é um pessoal bem estruturado, é bacana. Foi um caos. Não conseguimos fazer praticamente nada nesse sentido, porque o que aconteceu? As marcas e muitas delas começaram a perceber que às vezes ele aportando dinheiro na liga, não importa quem ganha e quem perca. Por exemplo, meu amigo Carlos aqui, como qualquer torneio, futebol, etc. Se ele estiver no topo, lembra que eu falei? Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. Carlos não vai ter tempo de cuidar Quando o time não tem uma performance melhor, porque também é um atleta, então às vezes ele está bem, às vezes ele está mal, etc. É impossível você conseguir financiamento para esse cara. E outra coisa, tem um outro problema que eu estava discutindo muito com o Léo outro dia, que às vezes o jogador que está dentro do teu time, ele começa a ser maior que o time. Quer um exemplo? Pega o PRTT do Flamengo. Ele é maior que o time. Ele é tão visto, todo o pessoal que eu quero o PRTT. Por quê? Porque ele ganhou o campeonato. Todos os times que ele foi campeão ou vice-campeão em alguma coisa. Ele começa a ser maior que o time. Então as marcas começam a querer utilizar o jogador para ações pontuais. Só que você está falando de dinheiro. E muitas vezes o que acontece é que esse pessoal é jovem, eles não pensam no time, eles pensam neles mesmos. Aí o que acontece? Você quer fazer uma marketing para mim, Moacir, eu quero fazer uma ação tal. O que eu faço? Eu quero vender o time. Eu chegava para o pessoal e falava, olha, eu tenho o Santos,
O time está à disposição. Olha, mas quem é o cara que dá mais view no meio desse time? Não, mas eu estou falando de time. Não, aí começava o conflito. Não, mas não é. O que acontece? Pior, quando a marca consegue falar diretamente com o jogador, ele quer cortar tudo, entendeu? Aí ele quer a agência, porque a agência vai ter o fio dela, ele quer passar por cima de tudo, e pior, ele nem pensa no clube. Ele quer ir direto para o jogador, porque o jogador dá isso. Obviamente, novamente, precisamos de um advogado para amarrar muito bem essa questão do jogador com o time, para a gente conseguir ter uma margem de sucesso. Por exemplo, do time ganhar o dinheiro e não somente do jogador. Por exemplo, vamos citar o Yoda. O Yoda é um dos maiores streamers que tem. Quando ele saiu do time, ele percebeu, eu sou o maior do time. Ele começa a ganhar dinheiro solo. Ele abre uma live e tem 50, 60 mil pessoas assistindo ele. Se ele tiver com o time, o pessoal está indo para ver ele. Então isso começou a confundir muito as marcas e falar, poxa, onde eu aposto no dinheiro? Onde eu aposto no dinheiro? Hoje o que acontece é muito claro, eles pulverizam. Então você tem uma marca que ela adota um time, ela aposta nesse time, ela fica por um tempo. Só que quando esse time começa a perder performance, ele já fica. Vou dizer um caso pessoal, Acer. A Acer estava lá na nossa agência, a gente tinha vários times. Tinha a Acer ia com a Black Dragons, a Acer ia com a Vivo Cage. Esse começo de ano ela falou assim, vamos cortar tudo, só vai um time. Vou só investir na Black Dragons. Então eles começaram a querer investir mais em eventos, em ações pontuais, que de certa forma para eles trazem mais views e mais mídia, do que em si optar por um time. Eu acredito piamente que a partir do ano que vem isso mude. Hoje, se você chegar para mim e perguntar sinceramente, Marcelo, o que você acha do mercado de esportes? Todo mundo que está aqui financia. Ele ainda é algo muito jovem, a gente está na curva de lá, a gente está começando a crescer. Está começando a dar dinheiro, está começando a dar evento, mas é 100% falando, nossa, isso você está rico, milionário? Ninguém está. Todo mundo que está aqui está financiando. Inclusive por conta de investimento. Porque se você não tem um investimento forte nessa área, começa a ter muito problema. O bom é que muitas empresas de mídia estão começando a ver os esportes como algo que eles nunca tiveram na vida. Então você está tendo um investidor, falando sério, dia sim, dia não, tem um cara querendo investir lá com a gente. Por quê? Primeiro ele aproveita o boom do mercado. Todo mundo fala, então o boom está lá, então o cara quer investir. Automaticamente esse investimento também vai sobrar para time, também vai sobrar para influenciador e também vai sobrar para campeonato.